Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos vocês que estão em casa. Estamos iniciando mais um culto da Igreja Água da Vida em Itaquera. É uma alegria poder estar aqui para servir a vocês e compartilharmos mais um pouco da palavra do Senhor. Amém? É extraordinário o que Deus está fazendo em meio a um clima bem difícil, a situações bem difíceis, a grandes questões que estão sendo levantadas, mas estamos nós aqui para este momento diante do Senhor e creio que o momento de direção de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Que nós possamos ser como Maria. Você se lembra da história de Maria? Quando Jesus foi para a casa da Maria, Marta estava trabalhando, totalmente ocupada, certamente ocupada para receber e para cuidar do seu ilustre convidado, Jesus. Mas Maria parou para ouvir as suas palavras, sentou e ali estava atento às suas palavras. Nada era mais importante naquele momento que ouvir as palavras de Jesus. Amém? Então, neste momento, nada é mais importante do que ouvir as palavras de Jesus e Ele nos garante que esta parte não nos será tirada. Amém? Então, interessante, aquilo que não nos será tirado é exatamente aquilo que pode alterar, transformar literalmente a minha vida e a sua vida. Então eu te convido para um culto, juntamente com os meus irmãos. Olá, amados, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês que fazem parte da grande família universal de Deus. A paz a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então? Senhor, estamos aqui reunidos para mais um culto. Estamos, na verdade, somando a tudo que o Senhor está fazendo e sabemos que o Senhor, na sua diversidade, ó Pai, o Senhor é um Deus de diversidades, uma diversidade de operações, como diz 1 Coríntios 12. Está usando cada um de uma maneira diferente para que possamos alcançar principalmente o propósito do Senhor para este momento, para as nossas vidas e através de nós a outras vidas. Senhor, convidamos Tua presença. E clamamos ao Senhor que fale conosco agora, que Tua palavra não somente fale, mas damos permissão para que ela altere nosso destino. Como diz o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau. E se houver, que ele possa ser alterado agora, Senhor, e que o Senhor nos conduza de volta ao caminho do propósito do Senhor pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, desde já. Abençoamos, ó Deus. Eu abençoo a cada uma das pessoas que vão ouvir esta palavra. Pedimos ao Senhor que a Tua glória se manifeste em cada um dos lares, que haja graça, que haja, ó Deus, a presença do Teu Espírito Santo, que haja, Senhor, os Teus sinais aonde cada um está, que a atmosfera possa alterar agora e a glória do Senhor se manifestar, se instalar mais do que no ambiente, no coração de cada um dos Teus filhos e daqueles que nos ouvem, Senhor. Que o Teu Espírito possa, Pai, convencer-nos de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo, levar-nos aos Teus braços, ó Pai, através das ações, através da vida do Senhor Jesus Cristo, pois ninguém vai ao Pai senão por Ele. Cremos nisso, declaramos isso, sustentamos a nossa confissão de que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador da qual a terra precisa. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês. Então, hoje quero falar um pouco mais com vocês e compartilhar um pouco mais sobre a fé. Talvez até de uma maneira muito básica, mas estamos aqui e queremos de alguma maneira deixar com que o Espírito Santo conduza todas as coisas, né? Às vezes nos preocupamos tanto com o que vamos falar, o que não está errado, né? Mas o Senhor está nos conduzindo à simplicidade das coisas para que Ele possa levar cada um à sua profundidade, né? Na verdade, ser simples não é ausência de profundidade. O mais importante é que haja verdadeiramente uma comunicação da qual todos nós possamos entender. Tudo bem? Então eu quero te convidar mais uma vez a abrir o seu coração e deixar a palavra do Senhor entrar aí. Convide sua família. Eu acredito que é o momento de chamar os filhos,
o esposo, a esposa, para este momento de comunhão diante do Senhor. Amém? Pegue sua Bíblia, acompanhe comigo tudo que vai ser dito em o nome do Senhor Jesus. Vamos começar então com uma declaração aqui muito interessante. Vamos para o livro de 2 Reis. Eu quero introduzir com isso aquilo que nós queremos falar hoje sobre fé. Já falamos sobre a fé que prevalece, que é aquela fé que permanece firme nas coisas do Senhor. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre fé. Talvez conduzir um pouco mais a base dela para este momento tão difícil. Acredito que as necessidades são muitas, os temores são muitos, as questões são inúmeras a respeito de muitas coisas. Mas a fé viva, ela nos ensina de que o Senhor está no controle de todas as coisas, logo o meu futuro e o seu futuro está nas mãos do Senhor. E quando eu quero falar futuro, eu quero te dizer do minuto seguinte. O minuto seguinte está nas mãos do Senhor. Eu quero te dizer que o dia de amanhã está nas mãos do Senhor. O dia de ontem já não te pertence mais. O dia de amanhã tampouco é meu, tampouco é seu. Então, a oportunidade de uma boa semente, ela está hoje, agora, no assim chamado presente. E diante das situações que estamos vivendo, é muito fácil nós começarmos a agir pelas emoções e sentimentos e não devidamente por uma caminhada de fé, como deveríamos. Amém? Então vamos falar um pouquinho mais hoje sobre fé. A paz a todos que acabaram de chegar. Amém? Sejam bem-vindos aí à nossa comunhão espiritual e online. Glória a Deus. Então, primeiramente, abram uma Bíblia comigo, lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, muito conhecido. 2 Reis, capítulo 4, versículo 7. Tá certo? Estou apenas introduzindo aqui e quero conversar com vocês. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Muito bem, sabemos que a história que aqui está é muito conhecida. Caso você não conheça, então quero te convidar depois a ler 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, conta a história de uma mulher que se achou, talvez, num momento bem difícil, como os que muitos estão se achando, quando não todos, porque todos nós temos que lutar com as nossas emoções, nossos sentimentos, e com, para não dizer, uma metralhadora de informações que estão chegando todos os dias, algumas encontradas, outras totalmente desencontradas, algumas que parecem soar com uma esperança e outras que estão tirando o chão de muita gente. Então, é muito, mas muita informação, talvez para não dizer muito barulho. Então, eu quero trazer uma palavra de consolo, mas uma palavra que possa me ajudar e te ajudar também, porque o Senhor está falando conosco. Tudo está no controle de Deus. Absolutamente tudo está no controle de Deus e você precisa acreditar nisso. A tua esperança tem como base a sua fé. E agora, e a fé? Ela tem que base? Ela tem que fundamento? Para que serve? Para alimentar essa esperança em relação aos nossos dias. Ok? Todos estão me ouvindo bem aí? Me deem um ok, um oi, para que eu possa saber. Tá bem? Então, 2 Reis, capítulo 4, versículo 7, chega uma mulher para o profeta Eliseu, e diz para ele o seguinte: Foi ela e fez saber ao homem de Deus, Eliseu, e disse: Vai e vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Ela estava vivendo praticamente um milagre no meio de toda a dificuldade. Qual a dificuldade dela? O mundo dela mudou da noite para o dia. Literalmente, como o mundo de muitos brasileiros, não é verdade? A cada dia uma situação nova. E o que aconteceu? O marido dela morreu. O marido dela morreu, um dos profetas, e estava ali, então, quando ela se deu conta, morreu, deixando muitas dívidas, e agora ela não tinha condições, não tinha subsídios para pagar essa dívida, e à época, uma das formas para se pagar seria vender os seus próprios filhos. Mas ela, no meio de um desespero, como muitas pessoas estão hoje, então ela vai diante do profeta de Deus,
E hoje nós temos a palavra do Senhor aqui para falar comigo e com você. Temos profetas do Senhor, verdadeiramente homens de Deus, que estão aí para verdadeiramente nos dar uma palavra de Deus, mas nós temos que buscar primeiramente a Deus. A primeira coisa de uma fé alinhada com Deus não é aquela fé que coloca o homem para que ele interceda por você, por Deus. Isso não está errado de maneira alguma. Mas uma fé alinhada é aquela fé que verdadeiramente põe, você coloca Deus em primeiro lugar e Deus usa o canal que Ele quiser, o homem que Ele quiser para falar com você. Isso não quer dizer que você não deva procurar os homens de Deus que você conhece. Não, deve, principalmente pelo testemunho de vida que eles dão, que devem de ser, os frutos devem falar alto na hora que você for procurar uma referência, uma ajuda, uma palavra de Deus, com certeza tudo isso deve de estar na sua balança. Mas colocar o homem sem antes falar com Deus é você então fazer uma troca de prioridades. E quando você faz uma troca de prioridades, coloca o homem primeiro e não Deus, então você está verdadeiramente utilizando a sua fé de maneira errada. Porque a fé vai sempre colocar Deus em primeiro lugar e depois você procura o homem esperando que Deus o use, certo? Mas não o contrário, porque a fé, ela existe e foi dada a nós para que nós pudéssemos procurar a Deus e todos nós tivéssemos uma liberdade de estar com Deus, hoje em Cristo Jesus, todos nós, tendo Cristo Jesus como único e suficiente mediador, não é necessário mais outro, nenhum mediador, Cristo é suficiente, o seu sacrifício é suficiente, então em Cristo Jesus todos nós temos livre acesso ao Pai. E a partir desse relacionamento, desse tete a tete com Deus, então nós podemos acreditar que Deus usará qualquer canal, ou Ele virá e falará diretamente com você, por meio da sua palavra, por meio da oração. Amém? Isso é importante. Esse é o primeiro alinhamento que temos que ter com a fé. Então aqui nós temos um caso de uma mulher e Elias deu a ela uma direção de Deus, né? A mulher falou, o que eu faço agora, meu Deus? O que eu faço agora? Ele disse, o que você tem em casa? Ela disse, eu tenho um pouco de azeite. Então ele falou, pegue tantas botijas que você puder, e botijas ou vasos, ou vamos falar assim, pegue a quantidade de panelas que você puder juntar na sua casa, ok? E verta o azeite sobre elas. Em outras palavras, ela viveu um milagre de multiplicação extraordinária, né? A mulher tinha um pouquinho só de azeite e de repente, debaixo da palavra profética, debaixo de uma direção do Senhor, a mulher creu naquela palavra, creu na palavra de Deus, creu que aquele era um homem de Deus, voltou para sua casa. Então, ela e seus filhos pegaram todas as panelas que podiam, inclusive, estou trocando aqui panelas por vasilhas, tá? Por botijas, na Bíblia você vai encontrar botijas, estou apenas contextualizando para que você possa entender melhor. Pediram panelas e mais panelas, botijas e mais botijas, panelas e mais panelas e colocaram então na sua casa. Imagine você colocando panela em tudo quanto é canto, metro quadrado, ocupando tudo e ela derramando óleo, derramando azeite e aquilo não acabava até que então ela não tinha mais botijas, não tinha mais panelas. Foi o momento em que o azeite acabou. Mas quando o azeite acabou, ela tinha muita coisa em casa, tinha diversas, a Bíblia não fala quantas, mas ela tinha uma quantidade de um azeite multiplicado em sua casa, que no versículo 7 de 2 Reis 4, ela foi contar o que aconteceu para o profeta. Foi dizer ela o que aconteceu para o profeta, aí o profeta falou para ela, agora pega esse azeite que você tem, você vende o azeite, paga as suas dívidas e vive com aquilo que sobrar. A mulher acabou empreendendo no meio do caos. Preste atenção. No meio do caos, no meio da dificuldade, no meio de uma virada em que ela acordou e de repente não tinha mais nada, o marido morreu, descobriu que tinha dívidas e mais dívidas, uma dificuldade, a possibilidade de seus filhos serem pegos pelo credor para pagar as suas dívidas. Ela acordou no meio do caos, mas também no meio do caos, a fé dessa mulher, por meio de uma palavra clara do Senhor, por meio de um homem que Deus usou, ela conseguiu viver um milagre extraordinário. Algumas pessoas acreditam que esses milagres são apenas para os tempos bíblicos, né? Para esses tempos aqui, porque muitos não têm vivido. Eu quero te dizer que isso não é verdade. Se nós vamos falar de tempos bíblicos, assim como a Bíblia não perde a sua validade, então ela também vale para mim e para você.
Então podemos dizer que nós estamos vivendo não os tempos das histórias em sua devida época, mas a palavra do Senhor, ela continua tão viva e tão eficaz quanto o versículo que eu acabei de ler para vocês. Agora você pode dizer, mas existe uma outra época em que os homens puderam viver um milagre dessa maneira? Existe. Vamos lá então para o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 14, muito tempo depois, muitas centenas de anos depois, né? Agora nós temos uma situação aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 21, diz o seguinte. Abra a Bíblia aí. Amém? Paz aos que estão chegando agora. Diz o seguinte: e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nós estamos na passagem da famosa multiplicação dos pães. Naquele momento, você viu uma mulher passando um perrengue, um problema enorme, e agora precisando de uma ajuda, um auxílio, uma saída, e perguntou-se o que ela tinha em casa. Ok. Agora nós estamos vivendo um contexto que você poderia dizer é impossível. Mas dentro dessa impossibilidade há uma graça enorme para mim e para você. Porque se lá você acha que você não é digno de viver um milagre nesse ponto, por causa da graça e do amor de Deus, eu quero te trazer agora para um contexto onde nós temos uma multidão. Essa multidão estava ouvindo Jesus a pregar há muito tempo. E agora Jesus diz para liberar o povo para que eles possam ir para casa, né? E nesse momento chegam os apóstolos e falam, na verdade são os apóstolos, falam, Senhor, despede o povo, já estão conosco há 3 dias para que eles possam ir para casa, possam comer. Muito bem, Jesus fala assim para eles, dá a vocês de comer. Como que eles poderiam dar de comer a uma tão grande? Aqui fala de 5.000 homens, sem contar mulheres, quem dirá as crianças, tá ok? Então, muito mais de 5.000 pessoas estavam presentes. E Jesus pede para, então, alimentar 5.000 pessoas. Veja bem, se você lá atrás diz que você se sente indigno, porque aquela mulher talvez era digna de maior graça do que você acha que você poderia receber, agora nós estamos diante de uma multidão de pessoas, variadas situações, variados contextos, que estavam ali ouvindo a pregação do Evangelho. E de repente Jesus levanta pessoas para dizer, vamos nós darmos de comer a eles. E tudo que eles tinham eram 5 pães e 2 peixes. E agora Jesus, dentro do mesmo mover, debaixo do mesmo poder, o mesmo poder que operou para aquela viúva do azeite, na multiplicação do azeite na sua casa com os seus filhos, esse mesmo poder, essa mesma graça, vamos assim dizer, essa mesma misericórdia, esse mesmo amor, esse mesmo Deus imutável, agora se move poderosamente e atende a demanda de 5.000 pessoas. Muito bem. O que eu quero introduzir com essas duas situações é que eu e você não estamos fora dessa ação de Deus. O que nos coloca fora, muitas vezes, para não viver isso, é uma fé mal aplicada. O que é uma fé mal aplicada? Primeira coisa, é uma fé com falta de fundamento, de quem Deus é. O importante da fé não é somente crer, é que a fé, ela existe, ela se fundamenta, ela se desenvolve a partir de princípios da palavra do Senhor e ela nos coloca num relacionamento com o Deus verdadeiro, o Deus de 2 Reis 4, o Deus de Mateus 14, que nós vemos que Deus atendeu uma multidão. Então, no meio de tudo isso que está acontecendo, talvez algumas pessoas possam achar que elas não são dignas. Eu quero te dizer que em Cristo Jesus todos nós somos dignos do amor de Deus. Aliás, Deus enviou o Senhor Jesus porque nos amou de tal maneira. O problema nosso é realmente uma fé mal fundamentada. Então eu quero começar com uma seguinte frase muito interessante de um livro que eu estou lendo, O Intercessor. O autor é Norman Group. Uma frase extraordinária que só pode sair de uma pessoa que tem fé. Somente. E de fato, fala a história de uma mulher, de um casal de missionários que vivem literalmente pela fé. Literalmente. A dependência deles está única e exclusivamente em Deus como a fonte de tudo. E Deus usa como canal o que Ele quiser. Então eles não se preocupam com os canais, se preocupam com a fonte, em Deus. E Deus
usa quem quer para prover, ok? Eu não estou dizendo aqui que você deve absolutamente abrir mão de tudo, não. Deus vai guiar a sua vida. Mas se você está trabalhando, etc, tal, é fé. E neste momento agora de quarentena, como no caso aqui de São Paulo, onde nós vamos caminhar para até o final de abril praticamente, numa quarentena estendida, as preocupações de mercado, as contas, uma série de coisas, e muitas vezes nós não sabemos mais como agir, e aí o desespero, o medo e outras coisas começam a assumir um comando quando não deveriam. E aí nós começamos a perder o domínio da nossa fé, ao invés de nós estarmos confiando no Senhor. Então eu quero te trazer de volta para uma caminhada de fé. Não perder a sua fé. Administrar os seus sentimentos, administrar suas emoções, sabendo de que Deus não perdeu o controle de tudo. E se Deus não perdeu o controle de tudo, você precisa acreditar de que Ele continua também no controle e está olhando para a sua vida, olhando para a sua casa. Esse Deus que administra as coisas de maneira incrível. Um Deus que não tem impossíveis. Um Deus que ama. Um Deus que está de olho em você. Mas nós precisamos alinhar a nossa fé para viver determinados milagres. Porque se você não acreditava em milagres, eu acho que chegou a hora para você acreditar. E se você não esperava milagres, eu acho que chegou a hora de você começar a esperar, começar a crer neles. Porque nós estamos exatamente nesses dois ambientes que eu li de 2 Reis 4 e de Mateus 14. Um ambiente de necessidade ao qual Deus decidiu ouvir e suprir as necessidades. Então, eu quero te dizer que o que nós estamos vivendo agora é exatamente esse ambiente, essa situação e essas questões que geram as assim chamadas impossibilidades. É o momento de você conhecer um Deus extraordinariamente amoroso e um Deus que continua fazendo milagres. Põe a tua fé alinhada a esse Deus em nome do Senhor Jesus. Então, eu quero te convidar, essa mulher ao qual eu introduzi, ela disse o seguinte: não há nada melhor, preste atenção na introdução da frase dela, não há nada melhor, vou repetir, não há nada melhor, vou repetir, não há nada melhor no mundo para fortalecer nossa fé do que as provas. Eu confesso que quando eu li essa frase eu parei para ver se eu tinha essa conotação na minha vida, né? Você ver as provas de Deus, ou as provas que Deus permite você passar na terra, como algo melhor do que qualquer outra coisa na vida. É isso mesmo. Você ver as provas que Deus está permitindo você passar agora como algo melhor do que qualquer outra coisa na vida, pelo simples fato de que esta prova vai fazer você crescer em fé. Imagine nesse momento de caos que nós estamos passando, imagine algo bom, imagine algo super, imagine algo mega, hiper, maravilhoso para você agora. Imagine isso, certo? Essa frase diz que a prova que eu e você estamos passando é algo melhor do que o melhor que você está imaginando agora. Porque esta prova vai levar você ao ambiente de fé que essa coisa melhor que você imagina, não vai te levar. Essa é a tônica desta pregação em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos sim, ao final, me ajudem a lembrar de algumas coisas, como a Luísa está pedindo, para que nós possamos orar. Se tiver alguns pedidos, me ajudem, amém? Para que eu possa, ao final, orar por essas questões específicas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Aloísio? Fica aí conectado no reino, na justiça, e me ajuda a lembrar isso ao final, para que possamos estarmos orando juntos. Se outros tiverem aí alguma causa, em nome do Senhor Jesus, nós estamos sabendo que nos quatro cantos da terra, milagres estão acontecendo. E nós não estamos fora desses milagres. A multidão que comeu dos 5.000 pães, nós fazemos parte dessa multidão. Estamos ouvindo Jesus agora. E os olhos deles estão voltados para nós. Eu creio nisso. Creio que coisas extraordinárias vão acontecer. Creia nisso. Então, não há nada melhor do que as provas que fortalecem a sua fé nesse mundo. Nada.
Nada melhor. Nada melhor. Guarde isso. Já que existe essa frase de que nada é melhor neste momento do que a prova que está fortalecendo a sua fé, sabemos que todos estamos em prova, então vamos falar agora da fé. Dessa fé que nos conduzirá para uma vitória em meio a essa prova que estamos vivendo. Amém? Então eu quero te convidar a abrir agora a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, o capítulo 11, Hebreus capítulo 11, está lá no finalzinho da Bíblia. Amém? Lá no finalzinho da Bíblia, antes do livro de Pedro, Tiago, estamos com Hebreus capítulo 11. Então vamos para a definição de fé. Se não há nada melhor no mundo do que as provas que fortalecem a nossa fé, então a primeira pergunta é: o que é fé? O que é fé? Uma das definições que eu gostei muito de um pastor chamado Marcelo Jamal, ele disse que fé é acreditar. Fé é acreditar no caráter de Deus. Exatamente isso. Fé é acreditar no caráter de Deus. E você não pode acreditar no caráter de alguém que você não anda com ele. Certo? Quando você fala do caráter de alguém, você está falando do relacionamento que você tem com essa pessoa. Você não pode defender o caráter de alguém que você não conhece, não anda com ele. Fica muito difícil, porque você não conhece os frutos. Você não tem frutos para julgar, frutos para pôr à mesa, para dizer, não, essa pessoa não é assim. Ok? Essa pessoa não é assim. Então, precisamos entender todas as coisas. Vamos orar, Mel Brito. Esteja me ajudando para nos lembrarmos ao final aí. Então, vamos lá. O que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, ou a prova das coisas que não se veem. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muito bem. Isso é muito importante. Por quê? Fé, quando fala de certeza, por você conhecer e confiar no caráter de Deus, então você sabe que aquilo que está prometido na palavra do Senhor vai acontecer, porque Deus ele cumpre o que fala. Fé é a certeza de que Deus te ouviu e a certeza de que Deus vai te ajudar e vai te levar a uma saída no meio de tudo isso. Isso é importante, ok? Certeza. Fé é certeza. Se você conhece o caráter de Deus, então você tem a certeza que Ele vai cumprir. E quando falamos de convicção, ou falamos de a prova das coisas que não se veem, está dizendo que, ainda que os seus olhos não vejam, Deus já preparou. Só não chegou para você ainda. Como, por exemplo, como podemos dizer a certeza e convicção em meio à fé? Vamos falar que você está fazendo uma compra online, certo? Então você tem dinheiro na conta, você viu um artigo na web, você foi e comprou. Quando você comprou, o dinheiro já saiu da sua conta, foi para a empresa e agora você está em casa aguardando a chegada do teu produto. Então quando você compra produtos, por exemplo, que vêm lá da China, que costumam chegar 2 a 3 meses depois, você tem a convicção de que esse produto vai chegar, certo? Então você tem fé de que aquele produto vai chegar. Primeiro, porque você tem a certeza de que a compra foi feita porque o dinheiro saiu da sua conta. Segundo, você tem a convicção de que você vai usar aquilo, você já se sonha usando aquilo, porque você tem a certeza, a convicção de que ele já está a caminho, vai chegar. Os seus olhos não viram. Você fala para todo mundo que você comprou um produto X e quando ele chegar, você vai usar para isso, usar para aquilo outro, né? O sapato você vai usar, ou se comprou um artigo para cozinha, então você vai fazer lá a receita, vai fazer o bolo, vai fazer a comida. Então você já fala com convicção que vai realizar determinada coisa porque está a caminho. Isso é fé. Primeiro, a certeza. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá essa certeza, Ele nos dá, porque Ele pagou tudo que nós precisamos no mundo espiritual, Ele adquiriu, Ele abriu os caminhos para que nós tivéssemos essa certeza de que aquilo que está na Bíblia, aquilo que Ele conquistou para nós com benefícios na palavra do Senhor, estão vindo ao nosso encontro.
Porque nele, em Cristo Jesus, recebemos toda a sorte de bênçãos espirituais. É a certeza. E a convicção que temos, como que o correio vai nos entregar tal coisa e vamos realizar tal coisa, é a mesma convicção de que o Pai já está nos enviando. Cristo pagou o preço. Pagou o preço para que nós pudéssemos ter essa certeza, porque temos acesso livre ao Pai. E a convicção de que nós vamos usar isso, que nós vamos receber isso, é pelo mesmo fato de que, tão vivo como Cristo está, eu viverei esse milagre. Tão certo como vivo está o Senhor Jesus assentado à direita de Deus, o Pai vai me responder. Agora é uma questão de acreditar e esperar nele. Então a certeza e a convicção estão todas alicerçadas na obra de Cristo por nós e alicerçadas no caráter de Deus para conosco. Essa é a certeza da nossa fé. E a maior luta espiritual do nosso inimigo, Satanás, é quebrar essa certeza e essa convicção. Ele não vai fazer isso, talvez, de um dia para a noite, porque ele é sorrateiro e é muito paciente. Então ele vai trabalhar para minar essa fé pouco a pouco. De que forma? Fazendo com que você ouça mais o que está acontecendo afora do que ouvir a voz de Deus que fala aqui dentro. Essa é a grande questão da fé. A fé, ela é fundamentada e ela existe, desenvolvida através do que Deus está falando por você, falando com você. A fé, ela não se desenvolve a partir das coisas midiáticas que nós estamos ouvindo. Sejam elas verdadeiras, sejam elas ideológicas, sejam elas terroristas. Não importa. O desenvolvimento da nossa fé não acontece a partir das coisas externas. O desenvolvimento da nossa fé, ela acontece a partir de um movimento interno. E isso é eu com Deus. E como ela se desenvolve? Vamos para Romanos, capítulo 10. Vamos lá voltar a alguns livros, Romanos, capítulo 10. Como que a fé, ela se desenvolve? Hoje, eu vejo diversas pessoas, não está errado, de você ouvir informações chegando, são informações chegando sobre o caos, uma série de coisas chegando pelo WhatsApp, chegando pelo Instagram, chegando por amigos, chegando pela televisão. Só que nós temos 4 canais massivos de informação chegando sobre o que está acontecendo. Algumas coisas fake news, outras coisas verdade, outras coisas uma discussão muito ideológica, outras coisas verdadeiros terrorismos. Então é uma série de informações externas, uma série de vozes externas, que se nós deixarmos, elas vão nos conduzir e não mais a nossa fé. Porque você pode dizer a sua fé, você pode aplicar a sua fé a coisas, mas você já deixou de desenvolver a sua fé, você já deixou de fortalecer a sua fé, certo? E todas as vezes que você colocar a sua fé em coisas, ela perdeu o sentido, ok? Você está colocando a sua esperança, lembre-se que a fé é sempre aquilo que aponta para uma certeza, aponta para uma convicção, e isso acaba alimentando uma esperança. Então, se você está colocando a sua fé em tudo o que você ouve, e menos em Romanos, capítulo 10, versículo 17, então você está impedindo o desenvolvimento de uma fé que vai te dar uma esperança certa, convicta e certeira. Porque tudo o que acontece no nosso exterior tem como objetivo fazer que você olhe para baixo, para baixo. Você se lembra da visão de Moisés para a sarça ardente? Lá em Êxodo capítulo 3, ele falou, vou parar agora para ver o porquê que essa sarça não se queima. Mas a maior vontade de Deus não era estar simplesmente sobre uma sarça, o fogo do Senhor sobre uma sarça. O maior desejo de Deus é colocar esse fogo envolvendo o seu coração. Deus quer que o seu coração esteja então cheio desse fogo, alimentado por uma fé verdadeira que vai te levar a uma esperança capaz de alterar a sua história. Porque sua esperança, ela vai se dirigir ao único e verdadeiro Deus. Isso é importante. Tudo isso que está acontecendo à nossa volta, nós temos que ouvir, administrar, ponderar, discernir,
temos que aprender a filtrar, não é tudo que ouvimos que temos que deixar que entre no nosso coração, não é tudo, e aquilo que verdadeiramente vamos permitir, vamos ponderar, vamos considerar como verdade, também não vamos permitir que isso domine os nossos corações, porque agora vamos dobrar os nossos joelhos e vamos conversar com Deus sobre o que está acontecendo e como Ele pode nos ajudar diante dessa situação, que é o exemplo que eu te dei agora na abertura dessa pregação. Em 1 Reis e 2 Reis, capítulo 4. Ai, Deus, ai, Senhor meu, o meu marido morreu e quero levar os meus filhos como paga da dívida. O que eu faço agora? Senhor, despede, Mateus capítulo 14. Senhor, despede a multidão para que eles possam comer. Certo? E Jesus disse, não, dá-lhe vós de comer. Ai, Deus meu, como eu posso dar de comer agora a uma multidão tão grande? Como vamos dar de comer a uma multidão com apenas 5 pães? Que é o que eles tinham. Mas nos 2 casos, Deus operou o milagre. Quero voltar a dizer, e não acredito que eu esteja sendo ousado diante do que do que nós estamos vendo. Até mesmo porque eu mesmo quero viver isso. Nós estamos vivendo um quadro para grandes milagres. Mas é necessário fé, uma fé certa. Romanos capítulo 17, Romanos capítulo 10, versículo 17, nos fala o que desenvolve a nossa fé. Então diz o seguinte, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se você permitir que muitas outras coisas entrem no seu coração, você vai começar a impedir que a sua fé seja desenvolvida. Porque tudo que está no externo pode chamar a atenção da sua fé? Pode. Só que se você aplicar a sua fé e permitir que essas vozes externas, midiáticas, sendo verdadeiras, ideológicas ou terroristas, não importa, certo? Dominem o seu coração, os seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, de tal maneira de que você comece a não exercer mais fé, então você está permitindo que a sua fé seja canalizada para o caos. E você não vai viver aquilo que Deus quer que você viva. Porque, independente de tudo o que está acontecendo, o que deve nortear a sua fé é a voz do Senhor dentro de você. E essa voz é alimentada, alicerçada, fundamentada por meio da palavra de Deus. Então a fé, ela não se desenvolve se não for por meio da palavra de Deus. Meu querido ou minha querida, meu irmão ou minha amada, meu amigo ou minha amiga que está me ouvindo, você pode até me dizer, mas eu tenho a minha fé. Eu quero te dizer, biblicamente, com Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé que opera milagres, a fé que agrada a Deus, é a fé que é produzida pela palavra dele. Nós estávamos lá em Hebreus, você pode ficar aí, mas como vai estar gravado, depois você pode conferir. Em Hebreus, o próprio Hebreus capítulo 11, versículo diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É interessante isso, né? Estamos falando de que para Deus não há impossíveis. Porém, Deus deixa claro de que você não vai agradá-lo e eu não vou agradá-lo sem a fé. E essa fé que Deus espera de mim, espera de você, é uma fé que reflita o caráter de Deus. E a única maneira da minha fé refletir o caráter de Deus é quando essa fé ela é nutrida, desenvolvida por meio da própria palavra de Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu não posso me comprometer com coisas que você se comprometeu que eu não disse para você fazer. Não posso. Não posso. Eu não posso simplesmente dizer a você que vou fazer isso por você, porque você simplesmente tem uma fé que você diz, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, mas você não lê a palavra de Deus, você não tem comunhão com a palavra de Deus, então essa sua fé pode ser sua, mas não é a fé de Deus. Não é a fé que Deus está produzindo em você. Porque o desenvolvimento de uma fé que traz a esperança, que move a Deus, que agrada a Deus, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 6, é a fé que é desenvolvida por meio de sua própria palavra. Em outras palavras, a nossa fé que move Deus é a fé que diz que Deus disse que ele iria fazer. Amém? Fora disso, qualquer outro tipo de fé, pode ser qualquer tipo de fé aí, de qualquer produto, qualquer qualidade, mas não é a fé produzida por Deus. Isso é importante. A fé do milagre,
que nós estamos vendo em 2 Reis, capítulo 4, e a fé que operou a multiplicação de pães para uma multidão, em Mateus capítulo 14, é uma fé produzida pela palavra de Deus. Os resultados e os milagres vividos foram por causa de um relacionamento dessas pessoas com a palavra de Deus. Porque você não vai viver milagres se você não se relacionar com a palavra. Você não vai viver milagres se você não permitir que a palavra venha para cumprir aquilo pela qual ela foi liberada. E isso é um relacionamento de obediência, é um relacionamento em que você vai depositar a sua certeza em Deus, em sua palavra, e você vai depositar a sua convicção em Deus, em sua palavra, e tudo isso por causa de um único objeto que é o fundamento da fé. Sem esse fundamento, a fé também não tem valor. É importante você entender isso. Vou falar do fundamento agora da fé. É importante você entender isso. Amém? Então, querido, que está aí esperando um milagre, o milagre vai acontecer em relação ao seu desenvolvimento, em relação ao seu envolvimento com a palavra de Deus, para que ela desenvolva em você a fé que agrada a Deus. Você vê que o versículo diz que é impossível agradar a Deus sem fé, é impossível agradar a Deus? Então não é a minha forma, não é a sua forma. Não é da forma que nós queremos agradar, não é da forma que nós queremos adorar a Deus. Eu quero te dizer, que me ouve, de que Deus determinou uma forma de adorá-lo. E isso é por meio da sua palavra. Deus determinou uma forma de cultuá-lo. Isso é por meio da sua palavra. Deus determinou uma forma de exercer fé. E isso é por meio da sua palavra. Não é nem do jeito aqui, nem do meu jeito. Não existe uma fórmula para a fé. Amém? A fé ela é desenvolvida através de um relacionamento com a palavra de Deus. E essa palavra, ela existe através de uma revelação dada em Cristo Jesus, tendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ok? São elementos importantíssimos para uma fé que opera milagres. Ok? É importante que você entenda isso. Sabe, as pessoas podem assim dizer para mim, mas quando o Senhor Jesus me curou, eu não acreditava. Eu te perguntaria, e hoje, você acredita? Acredito. Então ele operou um milagre que apontou exatamente para ele. Tudo que Deus produz tem em vista Jesus, o fundamento da nossa fé. Tudo. Tudo que Deus vai fazer é para te conduzir para o seu Filho, Jesus, para que por meio de Jesus ele possa te conduzir ao amor do Pai. Então, no final, você passou a conhecer a Deus para ter uma fé correta. De fato, não conhecer a Deus não impede Deus operar um milagre na sua vida. Mas o que o milagre vai fazer é te conduzir para Ele, se você deixar. Amém? Esse é o fundamento. Deus está te chamando para o amor. E eu não estou aqui me contradizendo, não. Estou dizendo que Deus faz. Faz sim. Abra comigo, eu quero falar sobre o fundamento da fé. Qual é o alvo da sua fé? Quando falo fundamento, qual é o alvo da sua fé? Vimos que a fé ela é certeza e convicção. Vimos agora que a fé ela se desenvolve por meio da palavra de Deus. Se você não comer a palavra de Deus, você tem uma fé feito galinha de Angola. Né? Você tem uma fé que diz, tô flaco, tô flaco, tô flaco. Ok? Você não tem uma fé de gavião, uma fé capaz de te alçar voos acima da tempestade e acreditar que a tempestade vai acabar, de acreditar que você vai ter melhorias, de acreditar de que tudo vai mudar. Correto? Essa fé que alça voos altos, ela é nutrida pela palavra de Deus, se desenvolve pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. Agora eu quero falar sobre o fundamento, o alvo da sua fé, que também é um elemento importante. Sem isso, a fé não vai funcionar. Sem isso, não é aquela fé que agrada ao Senhor. Amém? Então, acompanhem comigo 3 textos. Primeiramente, eu quero falar de Mateus, vamos ler Mateus, capítulo 9, versículo 22. Vamos lá, Mateus 9, 22. Mateus 9, 22 diz o seguinte. Jesus voltando-se e vendo-a, disse,
Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento, a mulher ficou sã. Nós estamos falando de uma mulher aqui que há 12 anos, né? Deixa eu verificar aqui. Há 12 anos ela tinha um problema de fluxo de sangue, que não parava. Ela era rica. A Bíblia dá a entender que ela tinha boas posses, mas que suas posses foram consumidas por causa desse problema. Ela não encontrou cura para esse problema, consumindo inclusive todos os recursos financeiros. E agora, atentando para um pregador, atentando para as suas palavras, atentando para um Jesus, né? Ela vai até ele crendo que ainda que ela toque apenas nas suas vestes, ela seria curada. E aí nós temos a palavra de Jesus dizendo: filha, a tua fé te salvou. Muito bem, vamos agora para o segundo texto. Marcos 10, 52, o próximo evangelho aí, Marcos 10, 52. Amém? Vocês estão me entendendo? Digam sim, dá um okzinho aí. Marcos, capítulo 10, 52. Não se esqueçam, os que estão aí pediram oração, não se esqueçam de manter-se conectados para que, ao final, vocês me lembrem os motivos das orações para que eu possa orar, tá bem? Marcos 10, 52. Olha só o que diz aqui. Diz o seguinte: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Lá em Mateus, eu não deixei marcado aqui, lá em Mateus capítulo 9, nós temos o seguinte, ele fala assim: tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Vai, agora, em Marcos, a tua fé te salvou. Que conta a história de um cego chamado Bartimeu. Jesus estava saindo da cidade de Jericó e a caminho agora para um outro lugar, passa no caminho e vê um cego chamado Bartimeu, o mendigo, à beira do caminho, e fala: vai, a tua fé te salvou. Primeiro, uma mulher com um problema há 12 anos. Vai, a tua fé te salvou. Agora um cego, mendigo, na beira do caminho. Vai, a tua fé te salvou. Agora vamos para Lucas 7,50. Lucas 7,50. Diz o seguinte. Amém? É isso aí, gente. Lucas 7,50 diz o seguinte: Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Agora a história de uma mulher. Jesus está na casa de um tal de Simão, né? Um homem importante, e estão todos conversando. Essa mulher entra na casa, né? Uma penetra muito diferente, uma penetra que não entra para comer, uma penetra que não entra para se aproveitar, mas uma penetra que entra para dar, né? Exatamente o contrário de um penetra, né? Ao invés de entrar para se aproveitar, ela entra para dar o seu melhor. Então ela traz um vaso de alabastro, um vaso de unguento, quebra, joga nos pés do Senhor Jesus e ali começa a beijar, lavar os seus pés com suas lágrimas, a limpar os seus pés com os seus cabelos. E Jesus diz no versículo 50 de Lucas 7, a tua fé te salvou, vai em paz. Você vê que em todos os casos Jesus falou: vai em paz, a tua fé, vai. Ou seja, você chegou à presença do fundamento da sua fé. Você acabou de chegar na presença. Você levou a tua fé, ela tem um fundamento. A tua fé, ela tem um destino. A tua fé, ela tem um alvo. Amém? E o alvo da sua fé não é a sua necessidade. O alvo da sua fé não é a crise econômica mundial. O alvo da sua fé não são as palavras do presidente, do Dória, seja quem for. O alvo da sua fé não são os motivos que a sua alma está dando, os seus sentimentos estão dando. O alvo da sua fé não é a aparente falta de gás, seja lá o que for. O alvo da sua fé não é isso. O alvo da sua fé é aquele que vai te dizer: eu ouvi, agora vai em paz. Eu quero te dizer que uma fé alinhada, uma fé que traz milagres, como que nós estamos vendo aqui dessas três pessoas, é quando a sua fé tem como alvo a pessoa de Jesus. O alvo da sua fé é o próprio Senhor Jesus. Se você depositar a sua fé no pastor, sua fé vai naufragar. Se você depositar a sua fé no que o homem pode fazer, a sua fé vai naufragar.
Se você depositar a sua fé como aquele homem rico que disse, eu trabalhei tanto, tenho tanto dinheiro, agora não tenho com o que me preocupar. E Deus disse a ele, Jesus disse a ele na parábola, louco, não sabes que esta noite pedirão a sua alma? Se a tua fé está em coisas, ela também vai naufragar. Não estou dizendo que você não tem que lutar por isso, não estou dizendo que você não deva confiar no seu pastor, não estou dizendo que você não deva confiar em alguém, muito pelo contrário, pelos frutos os conhecereis. Então, se é uma pessoa boa, de testemunho, está dando ali, ande com essa pessoa, amém? Não tem nenhum problema. Estou dizendo que o pastor e outras pessoas são os canais de Deus para falar com você, canais, mas não é o alvo da sua fé. O alvo da sua fé é Jesus, que pode usar qualquer um deles, usar a minha vida para falar com você. Mas jamais a sua fé tem que estar depositada em mim, em coisas, ou nas garantias financeiras que você tem. Jamais. Tudo isso são canais. Amém? Se a sua fé não estiver alinhada a essa verdade, essas 3 pessoas viveram um milagre. A mulher do fluxo de sangue viveu o milagre porque por 12 anos ela confiou na medicina, que não estou dizendo que não tem que confiar, mas presta atenção. Ela confiou na medicina, confiou em médicos, confiou no seu dinheiro. Passaram 12 anos, ela não obteve cura nenhuma. Não porque ela não deve de fazer, ela fez a parte dela. Ela procurou a medicina, procurou a ciência, mas a ciência não tinha respostas para isso. Então, nas impossibilidades humanas, entra o amor de Deus, entra a ação de Deus. Quando para o homem é impossível, chegou a hora de Deus mostrar o seu amor. Ok? Mas ela estava confiando mais nessas questões todas. Agora, ela ouve um homem falando do amor de Deus. Ela ouve um homem falando de que Deus o enviou. Ela ouve um homem dizendo e dá a entender que é o Messias. Ela sabe que é um homem que prega o evangelho, prega umas boas novas, diferentemente dos fariseus, saduceus, escribas, zelotes e tantos outros da época, porque este homem fala como quem tem autoridade. Então, ouvindo essa palavra, porque a fé ela se desenvolve pela palavra de Deus, e o Senhor Jesus, segundo João, capítulo 1, versículo 1, é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai senão por esta palavra. Ninguém vai conhecer a Deus senão por esta palavra. E sem esta palavra não existe uma fé verdadeiramente que agrade a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E só podemos agradar a Deus por meio do modelo que é o seu Filho Jesus. E seu Filho Jesus é o verbo de Deus. Então ela ouvindo essa palavra, ela creu. A fé a levou a crer de que se ela fosse até Jesus, e ainda que tocasse apenas o seu manto, ela seria curada. Mas não seria o manto, mas a pessoa. Não seria o manto, mas a própria pessoa. Não seria o manto, mas as boas novas que entraram em seu ouvido, desenvolvendo uma fé que dizia, vai até Jesus, vai até Jesus. Vai até Jesus! Vai até Jesus! E todos que foram até Jesus, ele disse, você tenha bom ânimo a partir de agora. A tua fé te salvou, porque a tua fé mostrou que a razão da sua salvação é Jesus. Todos que vão até Jesus, ele despede em paz. Todos que chegam até Jesus, ele vai dizer, a tua fé em mim, a tua fé em mim, Jesus, a tua fé em mim, Jesus, e tudo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, o Pai opera a nosso favor por causa de Cristo, porque Ele conquistou na cruz do Calvário esse direito de nós sermos tocados pelo amor de Deus, de vivermos milagres, os benefícios, toda sorte de bênçãos espirituais liberadas já estão no mundo espiritual. Seria mais ou menos assim, você tem uma poupança com dinheiro, mas você não usa porque você não sabe o que está disponível. O Senhor Jesus, quando Ele morreu e ressuscitou, Ele adquiriu bênçãos para mim e para você que através dele são acessadas. E todas as pessoas que colocaram Jesus como fundamento da sua fé, a razão da sua fé, o alvo da sua fé, ninguém mais, mas a pessoa de Jesus ouviram dele. Vai em paz agora. A tua fé te salvou. Mas que fé é essa?
a fé no Filho de Deus. Se você sabe que o rei tem o poder para alterar a tua vida como súdito, se você sabe que o rei tem o poder para alterar qualquer situação sua no reino, então você vai até o rei, não vai? Só que ninguém pode ir até o rei se não for por meio de Jesus. Ninguém pode ir ao Pai se não for por meio de Jesus. Por meio de Jesus. E ele garantiu, na sua morte e ressurreição, que nós teríamos livre acesso ao Pai. E que em seu nome, Deus operaria coisas extraordinárias na minha vida e na sua vida. Sabe o milagre de 2 Reis, capítulo 4? Você pode viver. Sabe o milagre de Mateus, capítulo 14, em que Jesus deu alimento para uma multidão? Você acha que nessa multidão você está fora? Não. Os olhos de Jesus estão para você. Se Jesus atendeu ao pedido de uma mulher que há 12 anos passava dificuldades, você acha que nesse momento ele não vai olhar para você? Se Jesus olhou para um mendigo que ninguém dava valor talvez para ele, Bartimeu, o mendigo Bartimeu, e ele clamou, Jesus, filho de Davi, se ele ouviu a ele, não que o mendigo não tenha valor, não, eu estou falando que se ele ouviu a ele, ele quer te ouvir também. Estou te apresentando um Deus que não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. Somos nós que elitizamos pessoas. Somos nós que criamos acepção e damos o nome de classe social, para não chamar de acepção. Somos nós, não Deus. Não Deus. Se existe uma classe que Deus possa classificar aos homens, ele chamou de filhos. E que pai não olharia para o seu filho? O fundamento da sua fé é Jesus. O alvo da sua fé é Jesus. E ele é a palavra e a sua fé se desenvolve nele. Sua fé se desenvolve nele. E essa fé desenvolvida na palavra, que é o próprio Cristo, que é a palavra, a Bíblia que você tem aí, isso agrada ao Senhor, o Deus dos impossíveis. Eu quero compartilhar com você uma história. Uma história que eu vi, eu posso errar em alguns detalhes, mas na essência é isso mesmo. Na essência é isso mesmo. Lembre-se que todas essas três pessoas que eu trouxe como fundamento, Jesus é o fundamento da fé, toda fé aponta para ele, não aponta para objetos, não aponta para nada feito por mãos humanas, não aponta para as condições financeiras que eu tenho, não aponta para homem nenhum. O objetivo da fé é o próprio Jesus. Aí ele usa quem ele quiser para responder o que você pediu. Quem ele quiser. Ele fala com você, fala comigo. Quem ele quiser para te responder, ele vai fazer. Ele vai fazer. Esse é o nosso Deus. Desde que você considere ele como Deus. E o Deus sempre vem em primeiro lugar. Certo? Quero contar uma história para vocês. Eu posso errar alguns detalhes, vocês me perdoem, mas a essência é essa. Certa vez, um homem, um sábio, andava com o seu discípulo e, passando algumas dificuldades no meio do caminho, eles encontraram uma família que os atendeu muito bem. Mas essa família era muito pobre, passava por muitas dificuldades, mas uma família de um coração enorme os atendeu muito bem. E o único bem que eles tinham era uma vaca que dava pouco leite, mas é o único bem que eles tinham. E a família se orgulhava disso. Logo, o sábio pegou o seu discípulo e foi embora. O seu discípulo, comovido, com amor, com carinho, que aquela família tão humilde prestou a eles, dando a eles o melhor, não tendo nada, disse a eles assim, sábio, como que nós podemos ajudar essa família? Eu queria tanto poder ajudar essa família. Eu queria tanto poder fazer algo de que eles pudessem ter melhor, coisas melhores. Ok. O sábio olhou para ele e falou, amanhã de manhã, você vai pegar a vaca deles e vai jogar a vaca no abismo.
Como? É o único bem que eles têm. Como que eu vou jogar a vaca? O sábio disse para ele, se você realmente ama eles e você quer ajudá-los, pegue a vaca amanhã de manhã, antes que todos acordem, e jogue ela no abismo. O discípulo do sábio então pegou, acordou de manhã cedo, foi até a casa deles, pegou a vaca, levou ela até o precipício, o abismo, e jogou lá. E voltou para sua caminhada com o sábio, desacorçoado, não sabendo se ele tinha feito certo, feito errado, porque de repente tirou o maior bem da família. E aí a história conta que se passaram alguns anos, e agora esse sábio mais velho, e agora esse discípulo mais velho, um pouco mais experiente, ele passa por aquela cidade e se lembra da família. Passando pela cidade, ele verificou que a cidade mudou em algumas coisas, e quando chegou na casa da família, a casa da família já não era mais a mesma. Estava muito melhor. Aliás, tudo tinha melhorado. As pessoas tinham melhorado. Muitos daquela família passaram a empreender. Eram empresários. E ele parou e chamou a família. Vocês se lembram de mim? Vocês fizeram... nós nos lembramos tudo isso. Então, ele perguntou, como que vocês conseguiram fazer tudo isso? Aí o pai da família falou assim, olha, eu nem te conto. Sabe o que aconteceu? Nós acordamos um dia e a vaca já não estava mais. Alguém pegou a nossa vaca e sumiu com a vaca. Nós passamos alguns dias, para não dizer uma semana ou mais, desacorçoados, sem saber o que fazer, desesperados, como se a vida tivesse acabado. Mas então, de repente, nós decidimos fazer alguma coisa e começamos a ver que nós tínhamos talentos que nós não víamos. Começamos a pensar em coisas que nós não tínhamos pensado. E começamos a observar que a cidade tinha oportunidades que nós nunca havíamos tido. Então nós começamos do nada a tentar suprir essas oportunidades e com isso nós fomos nos redescobrindo, nos reinventando. Na verdade, a melhor coisa que fizeram foi ter tirado a vaca de nós. Se a vaca não tivesse sido tirada, nós estaríamos até aqui, talvez pobres, com a vaca. Mas sem a vaca, nós descobrimos que nós éramos muito mais sem ela do que com ela. Você está tendo a oportunidade de se redescobrir no Senhor. Quem sabe é o próprio Deus levando a vaca para o brejo. Eu não sei qual era a sua vaca. Não sei mesmo. Mas eu sei que a fé na pessoa certa, que é Jesus, vai fazer você descobrir coisas que a vaca não deixava. Eu não sei qual é a vaca na sua casa que estava te empobrecendo. Talvez te empobrecendo espiritualmente. Talvez te empobrecendo na área familiar. Talvez te empobrecendo na área matrimonial. Talvez te empobrecendo até profissionalmente. E agora, com toda essa crise, de repente, o coronavírus é só essa oportunidade que Deus usou para levar a tua vaca para o brejo. Para que Ele te mostrasse, e Ele vai te mostrar, que você é muito mais do que você pensa que é. Sabia disso? Você é muito mais do que você pensa que é. O que suas mãos podem fazer, o que a sua cabeça pode pensar, os sonhos que você pode sonhar estão muito além do que você viveu até hoje. E a sua fé na pessoa de Jesus vai permitir que você tenha e veja coisas que você não viu. Eu acredito nisso. Meu irmão. De repente foi Deus quem empurrou a vaca no abismo. Vamos ficar meio desapercebidos algumas coisas, mas se você colocar Deus em primeiro lugar, como essas 3 pessoas, a mulher do fluxo de sangue,
o cego Bartimeu e a mulher do vaso de alabastro, você vai descobrir de que Deus tem uma sacada para você e que você pode crescer, prosperar segundo os valores de Deus. E se Ele quiser te fazer rico, Ele te fará. Tudo depende de aonde você está colocando a sua fé. A primeira pessoa é Jesus, mais ninguém. E Ele vai usar quem Ele quiser para te responder. Quem Ele quiser. Mas a sua fé tem que ser fundamentada por esta palavra. Coma ela, leia ela todos os dias. Permita que a sua fé se desenvolva no caráter de Deus, no caráter imutável de Deus, no caráter imutável de Jesus, no caráter imutável da pessoa do Espírito Santo. Por meio desta palavra, eu quero te convidar agora, antes de nós orarmos, a voltar para o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Eu quero te dizer aonde acontece o ambiente dos milagres. Nós vimos que, eu quero falar agora sobre o ambiente dos milagres. É muito simples. Nós vimos que essas 3 pessoas foram até Jesus. Jesus falou assim para elas. Primeiro, a mulher do fluxo de sangue. Tem bom ânimo, vai em paz. Ela levou a situação para Jesus. Jesus disse, agora vai em paz. A tua fé te salvou. A tua fé em mim te salvou. Agora vai em paz. Preste atenção, te salvou. Essa é a palavra de Jesus para você hoje e para mim. A tua fé nele vai te salvar. Essa situação não vai te matar. Essa situação não vai acabar com você. Não vai. Leve a tua fé, vá ter um encontro com a pessoa certa, Jesus, e ele vai te dizer, a tua fé te salvou. E se ele falar, salvou, está salvo, meu irmão. Não tem nada perdido aí na tua vida, nada. Absolutamente nada. A obra de Jesus é completa. Ela é completa. A tua fé te salvou. Ponto. Ele foi passando pelo caminho. O cego Bartimeu teve uma atitude ousada. Foi até ele, gritou no meio da multidão, Jesus, filho de Davi, falou, traz ele para cá. Leia lá o texto depois, que eu deixei a referência para você em Marcos 10, 52. Leia lá o texto. Quando Jesus chamou ele, sabe o que ele deixou? A Bíblia diz que ele pegou a capa dele e lançou a capa dele, tirou a capa dele. Que capa? A capa de cego. Quando Jesus chamou ele, ele tirou a capa de cego. A partir daquele momento ele tomou uma atitude dizendo, eu vou falar com esse homem aí e não vou ser mais cego não. Eu vou falar com Jesus. Ele me chamou. Se ele me chamou, algo vai acontecer. Então a primeira coisa que eu vou deixar aqui como sinal da minha fé é de que eu não serei mais cego. Se ele me chamou, eu não serei mais cego. Deixa o passado. Deixa a incredulidade, deixa a culpa, arrependa-se, vá até ele vai tirar a tua cegueira. E quando ele foi e tirou a cegueira de Bartimeu, ele falou, a tua fé te salvou, vai em paz, vai em paz. Ele não somente operou e disse, fique em paz agora. Fique em paz agora. Estou te apresentando um Jesus. Não estou barganhando. Que significa que eu estou vendendo Jesus por milagres. Não. Não é isso. Ele fazendo ou ele não fazendo, ele continua sendo Jesus e nós temos que amá-lo. Mas estou te mostrando que nesse desespero todo, onde todo mundo está colocando esperanças no governo, em bolsas, em situações, não, a sua esperança é Jesus. A sua esperança é Ele. Amém? Então, o que eu devo te fazer? Mateus capítulo 14. Versículo 16. Voltamos para o texto da multidão que estava ali. Jesus disse para os seus discípulos, dá-lhes de comer. Uma multidão. Eu sei que tem uma multidão de pessoas passando por dificuldade. Mas eu quero te dizer que no meio da multidão, Ele está olhando para você. Os olhos do Senhor estão olhando para você. Você não está passando desapercebido nos meus olhos, numa multidão, talvez você passasse desapercebido. Nos meus olhos, mas aos olhos do Senhor não.
Aos olhos de Jesus, não. Nós somos limitados, ele não. Então Jesus falou assim: dá a vocês algo de comer. Dê vocês a comer a eles. Versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem. Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Preste atenção. O ambiente do milagre. Quando Jesus é o centro. Quando Jesus é Deus. Quando você não está com Ele por interesse, mas está com Ele pelo amor dEle. Está com Ele porque Ele é Deus. Está com Ele porque Ele é digno de confiança. Está com Ele porque Ele fazendo, Ele é Deus. Ele não fazendo, Ele é Deus. E Ele enxergou no seu coração de que você não está barganhando com Ele. Mas Ele enxergou no seu coração que algo realmente deve ser feito e que você não consegue ser feito e está depositando nele a fé em mais ninguém. Olha só o que ele disse. Os discípulos disseram: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ou seja, Senhor, eu não tenho mais nada. Senhor, o que é 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens? Sem contar mulheres, sem contar crianças. Isso não é nada. Estatisticamente não é nada. Estatisticamente é impossível. Estatisticamente, falência, PT, já era. Olha aonde acontece o ambiente dos milagres. Versículo 17. Disse ele: trazei-nos. Em outras palavras, traga a mim. Traga a mim. O que você tem? Traz nas minhas mãos, diz o Senhor. O que você tem? Traz nas minhas mãos. Qual que é o seu medo? Traz nas minhas mãos. Qual a tua preocupação? Traz nas minhas mãos. O que você tem em casa que você acha que vai acabar? Traz nas minhas mãos. Traz para mim. Para mim. O ambiente do milagre acontece nas mãos de Jesus. O ambiente do milagre acontece nas mãos de Jesus. E para estar nas mãos de Jesus é porque você levou para Ele. É porque você está com Ele. É porque você entendeu que Ele é o primeiro na sua vida e não mais ninguém. E eu te dei uma base bíblica aqui da fé fundamentada. 3 pessoas na Bíblia foram até Ele. Foram até Ele por causa da palavra dEle, por causa de quem Ele é, por causa do amor que Ele tem. Entenderam que Ele era não o último recurso. Ele não é o primeiro recurso. Ele não é nem o último e nem o primeiro recurso. Ele é Deus. Ele é Deus. Quem tem o primeiro e o último recurso somos nós. Somos nós. Mas Ele é Deus. Ele não precisa de recursos. Tudo o que Ele tem foi feito por Ele. E Ele ainda continua sendo Deus da criação. Deus não é o primeiro recurso. Deus não é o seu último recurso. Deus é o seu Deus. Creia nisso. Essa é a base, é o fundamento da fé. Nós somos os recursos. Deus não, Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele faz o que Ele quiser, como quer, quando quer, e usa quem Ele quiser, na hora que Ele achar oportuno. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Jesus. Esse é o Jesus da Bíblia. A sua fé vai estar muito fraca porque você não se relaciona com Ele. Quer uma fé forte? Vá até Jesus. Quer uma fé que opera milagres? Vá até Jesus. Quer uma fé que te coloca onde Deus está? Vá até Jesus. Vá até Jesus. É nele, é por meio das mãos dele que a fé opera. Pegue tudo que você tem aí, todos os teus problemas, situações que foram faladas aqui, a questão da empresa, que querem congelar o salário, uma outra situação que passou que eu não me lembro mais, me ajudem depois, eu não sei qual que é. Vá até Jesus, converse com Ele. Converse com Ele,
Veja nos evangelhos o que Jesus fez por tantas outras pessoas, e especificamente em Mateus capítulo 14, ele se preocupou com uma multidão. E eu quero te dizer, nessa multidão de pessoas no Brasil, precisando de ajuda, os olhos do Senhor estão voltados para você. Estão voltados para mim. A resposta de uma fé que opera milagres é: você conhece Ele? Se você não conhece, mude isso pela palavra dele. Quer conhecer Jesus? Quero te dar um conselho. Quer conhecer Jesus? Esse Jesus que opera milagres ainda hoje? Jesus, querido, Jesus só vai parar de operar milagres quando ele morrer. Ops! Eu quero te dar uma boa nova. Ele venceu a morte. Então ele vai operar milagres eternamente. Eternamente. Quer conhecer Jesus? Eu quero te desafiar nessa quarentena. Nesses 21 dias, eu quero te desafiar. Escolha aí, até o final de abril, quero desafiar. Escolha ler pelo menos um dos evangelhos. Um dos evangelhos. Para você conhecer Jesus. Esse Jesus que não morreu e opera milagres. Conhecer o Deus que te ama. Amém? Essa é a fé que eu e você precisamos para esses dias que estamos vivendo. Essa é a fé. Repetindo, então, a fé é a certeza e as convicções de que o que Deus prometeu, Ele vai fazer, e o que Ele prometeu está em Sua palavra. O seu caráter é imutável. Fé é acreditar no caráter de Deus, e não tem como acreditar no caráter de Deus sem andar com Deus. Segunda coisa, a fé se desenvolve por meio da palavra de Deus. Uma fé capaz de mover Deus é a fé que é exercida, fortalecida, nutrida pela própria palavra de Deus, em Romanos 10, 17. Depois vimos que o fundamento da fé é Jesus. E que ninguém sai da presença dele sem que ele diga: a tua fé te salvou, vai em paz. E isso acontece quando colocamos o Senhor Jesus em primeiro lugar em nossa vida. E vimos agora, por último, de que Deus pode sim pegar sua vaquinha e jogar sua vaquinha no brejo, para que você exerça a fé e descubra que você é mais do que você imaginava ser. Não deixe a vaquinha ofuscar a beleza dos sonhos de Deus para você. E se você tem a sensação que perdeu a vaquinha porque perdeu o emprego, perdeu alguma coisa, então você está vivendo o melhor tempo da sua vida. Você ganhou a oportunidade de se reinventar, de se reconstruir, de se autoavaliar, de mudar o teu destino. E para isso, eu te convido, coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Bom, queridos, nós vamos orar agora. Tem alguém com uma oração objetiva para que possamos orar agora? Eu vi o irmão Aloísio pedindo lá com relação à empresa dele. Uma outra pessoa pediu oração também. Eu vou tentar procurar aqui. Deixa eu ver. Uma outra oração aqui. Peço oração pela minha saúde física, Mel Brito. Espiritual e emocional. Amém. Amém. Então nós vamos crer agora na operação do Senhor. Vamos fazer essa fé funcionar. Faça sua fé funcionar aí. Ela funciona por meio da palavra do Senhor. Então, agora se aproprie da palavra do Senhor. 3 pessoas ouviram do Senhor. A tua fé te salvou. O que vai te salvar agora é a tua fé em Cristo Jesus. E Ele não mudou. Continua sendo o mesmo. Cremos agora nas curas. Liberamos cura física agora. Liberamos um ambiente de milagres agora para a minha vida e a sua vida em nome do Senhor Jesus. A Bruna está pedindo também oração pela saúde da avó. Amém. Então, vamos somar a minha fé e a sua fé agora diante da presença do Senhor Jesus. Vamos levar a Ele agora todas essas coisas e vamos pedir a Ele. Nós cremos que o Senhor
vai operar aí, agora, nesse exato momento. Ele, o Senhor. Porque Deus está fazendo as coisas do jeito dele. Nós estamos no momento em que as igrejas estão fechadas, porque o meu coração não está fechado, então a igreja não está fechada. O seu coração não está fechado, então a igreja não está fechada. O que está fechando é o imóvel lá. Mas a igreja está mais ativa como nunca. Como nunca. A igreja está sendo ouvida como nunca. Amém? Então você está aí, eu estou aqui, nós cremos agora nesse ambiente de fé e de respostas incríveis do Senhor. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós queremos agora nesse exato momento colocar essas vidas que pediram ao Senhor Jesus, ou ao nome do Senhor Jesus, uma intercessão por eles. Senhor, queremos primeiramente clamar agora por um ambiente de cura nessas casas. Senhor, nós liberamos agora palavras de cura, em nome do Senhor Jesus, sobre essas casas. Como a avó Bernadette, que está com problema, não sei se é coronavírus, não sei o que é. Liberamos agora a palavra de cura sobre ela, neste exato momento, Senhor. Que ela possa ser curada, todo espírito de enfermidade, toda doença. Nós repreendemos agora. Amarramos o valente sobre a casa dos teus filhos. Amarramos o valente, amarramos os espíritos de enfermidade, amarramos os espíritos de doença, amarramos toda a obra do diabo, ordenamos que saia agora e que a cura, o milagre se estabeleça nessas casas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oramos, ó Deus, pela vida financeira dos teus filhos, aqueles que são empresários, aqueles que são funcionários que ainda estão trabalhando, que estão, ó Deus, com medo, Senhor. Opera um milagre agora, Senhor. Opera um milagre agora sobre a vida deles, ó Deus. Opera, Senhor. Opera, Senhor, traz solução. Tira o medo do coração deles, Pai. Tira o medo do coração deles, Senhor. Mostra para eles, ó Deus, a sua sacada. Mostra para eles, ó Deus, como eles podem empreender. Mostra para eles, ó Deus, que o Senhor está no controle. Opera, Senhor, o teu milagre financeiro. Eu quero dizer agora, Senhor, e orar e declarar aos olhos da fé, assim como houve a multiplicação dos pães, assim como houve, ó Deus, a multiplicação na casa da viúva. Senhor, eu quero te dizer nesse exato momento, assim como Elias foi para a viúva, eles acreditavam, a viúva e sua filha acreditavam, a viúva de Sarepta, acreditavam que eles estavam caminhando para a última alimentação e eles morreriam. Eu quero dizer, Senhor, que não é a última alimentação. Eu quero profetizar agora, Senhor, o milagre do Senhor sobre as suas casas. Eu quero profetizar agora, Senhor, que não faltará arroz, não faltará feijão. Como o Senhor vai operar esse milagre, se vai me usar, se vai usar outro, não sei. Se nesse exato momento, Senhor, se eles têm lá e não sei o que está acontecendo, mas eu quero profetizar a multiplicação do que eles têm em casa, porque o Senhor não mudou. Não mudou. Não mudou. Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro, libero palavras de cura. Liberamos, Senhor, como o Senhor está fazendo, Pai, em meio a muitos lugares, usando outros homens, muitos homens, Senhor. Estamos debaixo disso. O Senhor falou para mim que tem liberado esse ambiente, Pai, de cura. Então, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, estabelecemos agora um milagre sobre a casa de cada um dos teus filhos. Um milagre agora. Sejam instantaneamente curados. Problemas internos, câncer, saia agora, haja milagre. Em nome do Senhor Jesus. Todo problema na artéria, todo problema de circulação, saia agora em nome do Senhor Jesus. Sejam curados. Todo problema, Senhor, agora de coronavírus, todo problema, Senhor, de saúde, todo problema, Senhor, dos pulmões, sai agora, sejam curados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora ordenamos a cura sobre todo problema, reumatismo, Senhor, sai agora, sejam curados, todo problema de artrose, de artrite, Senhor, nas juntas, seja o que for. Agora declaramos a cura, sejam curados em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos o reino, a justiça sobre esses lares, o reino e a sua justiça sobre esses lares. Declaramos, ó Pai, todos os benefícios, toda sorte de bênçãos. A cura está nisso, os milagres estão nisso. Sejam estabelecidos agora, em nome do Senhor Jesus. Cegos vejam, ou surdos ouçam, mudos falem, em nome do Senhor Jesus. Declaramos isso agora, Senhor. Declaramos isso agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Opera milagres aos empresários, Senhor. Dá uma saída para eles, Pai. Mostra para eles o que eles podem fazer, como podem produzir, como podem, ó Deus. Pai, a oportunidade é para todos.
Senhor, se os ímpios têm oportunidade no meio do caos, os teus filhos têm oportunidade, mais ainda. Senhor, abra os olhos dos empresários, abra os olhos dos teus filhos para encontrar a oportunidade no meio do caos, em nome do Senhor Jesus. É a nossa oração, é o nosso pedido neste exato momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu creio que o Senhor vai responder a muitos de vocês. O Senhor tem liberado, eu creio nesse ambiente de milagres. O que nós estamos vivendo é literalmente um ambiente para milagres. Não dá para nós não acreditarmos no contrário. Amém? O que nós não podemos é barganhar com Deus, como se o milagre fosse mais importante do que Deus. O milagre não é Deus. O milagre é a manifestação do amor de Deus, é a resposta à sua fé que agrada ao Senhor, fundamentada na sua palavra, fundamentada em seu Filho, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Eu creio nisso. Amém? Então, você que está aí, está vivendo o milagre, depois compartilhe conosco, envie em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Amém, amados? Obrigado por nós estarmos juntos aqui, não é verdade? Junto com vocês. E o que dizer, né? Somente agradecer a Deus por eu estar aqui aprendendo um pouco mais com o Senhor, por estar dando essa janela para nós, fazer aí as lives, amém? Obrigado pela paciência de vocês comigo, né? Não julgo que eu seja aqui alguém da área, mas eu louvo ao Senhor por estar permitindo que eu possa fazê-lo, que eu possa estar de igual maneira servindo à mesa do Senhor aí na sua casa. Está sendo uma experiência muito, muito boa. Amém? Deus abençoe vocês. Se a pregação falou ao seu coração e você conhece outras pessoas que precisem, então convido você, compartilhe com elas. Deixe que elas sejam tocadas. Permita que elas possam alinhar a fé à pessoa correta, ao objetivo correto da fé, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O resto são os benefícios de estarmos com Ele. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Bye! Deixa eu terminar aqui com os adolescentes. Paz!